Atos capítulo 16, versículo 25. Todos encontraram? Atos 16, pode ficar de pé para a leitura da palavra do Senhor? Só em reverência à palavra do nosso Deus, amém? Atos capítulo 16, verso 25, diz assim: Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então, o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Respondeu-lhe: Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os que da sua casa. Naquela mesma noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhe pôs à mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Amém? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, a tua santa palavra está expressa, ó Deus. Nós te louvamos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor. E a tua palavra diz que ela é espada de dois gumes, ó Deus. Pai, unge o teu ungido para que possa realmente falar aquilo que lhe apraz, ó Pai. Não que seja nada do homem, mas que seja do teu Espírito Santo. E aqueles que ouvirem possa calar no fundo dos seus corações. Que o teu Espírito Santo, meu Pai, venha trabalhar nas vidas, ó Pai, quebrando todas as cadeias e obstáculos. Enquanto a palavra estiver sendo pregada, que haja cura, libertação, salvação, que haja vida realmente, meu Pai, prostrada diante de Ti. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor há de fazer, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Você já se sentiu numa situação sem saída, onde tudo parecia contrário para você? Não é preciso levantar a mão, não. Você já se sentiu assim? Encurralado, sem saída? A situação de Paulo e Silas aqui era emergencial. Eles tinham sido presos porque eles tinham falado e libertado uma mulher que era adivinha e ela precisava de libertação. E ali Paulo e Silas levou a palavra de Deus e aquela mulher se converteu. E a partir desse momento houve perseguição. A igreja em Atos dos Apóstolos, aqui encontrando-se na cidade de Filipos, estava sendo perseguida, estava sendo aviltada, estava sendo maltratada. E naquele exato momento, Paulo e Silas puderam perceber que as pessoas eram contrárias, o ambiente era nocivo. Você já conviveu num ambiente nocivo? De repente é dentro da nossa casa, de repente é com um vizinho que te persegue, de repente é com um parente, de repente é dentro da igreja. Infelizmente acontece isso muito dentro da igreja. Mas nós devemos de o quê? Fazer igual Paulo e Silas fizeram. Eles eram jovens, eles começaram a cantar e louvar e adorar a Deus, mesmo estando num cárcere interior. Sabe o que é o cárcere interior?
cárcere interior, o lugar mais fundo da prisão, aonde todos ficavam lá, e lá tinha excremento, tinha uma série de coisas, urina, tinha tudo. Tudo de ruim tinha lá dentro. E eles começaram a louvar a Deus, estavam presos nos pés. Sabe o que simboliza a prisão de pés? Eles não podiam ter nenhum movimento. Muitas das vezes a nossa vida está presa. Nós precisamos de quê? De libertação. Conhecereis a verdade. Todo mundo conhece esse versículo, acho que conhece, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, tem que estar de cor, hein? Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Paulo estava ali com um propósito. Paulo e Silas, mesmo sendo aviltado, maltratado, estando desanimado, porque dá desânimo, né? Quando você está sendo chicoteado, quando você está preso, quando você está encurralado, dá um desânimo, não dá isso. Não sei se é só comigo, mas você fica desanimado. O cristão, muitas das vezes, cai e incorre no erro do desânimo. Eu estou desanimado hoje, eu não sei por que eu estou assim. Sinal de alerta apitou, sinal vermelho apitou, então nós temos que entrar em oração. Quando você se sente com desânimo, que não é erro para ninguém, é um sentimento. A pessoa que não está com ânimo precisa de o quê? De ânimo novo. Então, só na presença de Deus é que nós podemos ter um ânimo novo. Amém? Você pode vir na igreja 300 vezes, mas se você não tem comunhão com Deus, você não tem um ânimo renovado. E aqueles homens estavam ali nessa situação. Deus é especialista em fazer virada em toda e qualquer situação na nossa vida. Amém? Às vezes nós, eu estou ouvindo o pastor falar e tudo, mas eu não creio muito nessa palavra não, mas creia na palavra de Deus, estou pregando a palavra de Deus. Deus, Ele pode dar uma virada na sua vida, na minha vida, se nós quisermos, se nós lutarmos, se nós batalharmos em oração, porque a oração não é só aquela oração que nós fazemos todos os dias. A Bíblia está contendo muitas orações. Sabia disso? Que a Bíblia, se você ler o livro de Salmo 1 até o Salmo 150, você vai ter muitas batalhas para serem travadas. Aí você pode escolher, né? 150. Pastor, eu vou escolher o 119. 119 é um salmo. Quem já leu o Salmo 119? Quantos versículos tem o Salmo 119? 176 versículos. É o maior da Bíblia, né? E ali você pode realmente margear, você pode ver o que Deus tem preparado para as nossas vidas. Quando a gente lê a Bíblia, nós estamos ouvindo, não estamos só lendo, estamos ouvindo Deus falar conosco. Deus queria dar um sinal naquele momento. O local, Filipos, uma colônia romana da Macedônia. Um local que todos os romanos passavam para fazer seus testes, suas lutas, suas emboscadas, tudo ali, havia tudo ali na Macedônia. A situação de Paulo e Silas, eles foram acusados falsamente por todo o Sinédrio, por todos aqueles homens ali do pretório, estavam sendo acusados. Quando você é acusado por alguma situação, qual é a sua reação? Pastor, eu dou logo o troco. Está errado. Está errado. Se você está agindo assim, peça perdão a Deus. Nós não devemos dar o troco. Quem dá o troco é o Senhor. Fica calado. Aí dá uma vontade, dá uma coceirinha na língua de falar alguma coisa, né? Mas não. Paulo e Silas ali estavam calados. Eles poderiam estar praguejando, eles poderiam estar falando mal, eles poderiam estar amaldiçoando, eles poderiam estar blasfemando, mas estavam louvando e adorando a Deus. Eles falam, com certeza eles deveriam estar falando salmos ali, Salmo 23, o Senhor é meu pastor. Todo mundo sabe esse primeiro versículo, né? E o segundo, deitar-me
faz em verdes pastos. Guia-me, refrigera-me, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Senhor. Tu tem que guardar esse salmo, hein? Tu vai precisar desse salmo. Amém? Vai precisar desse salmo. O Espírito Santo, ó, pensa para você se fortalecer. Eu me fortalecer. Nós temos que saber desse salmo, para que possamos o quê? Enfrentar as lutas. Fala assim: eu enfrento minhas lutas no poder do Espírito Santo. Amém? Não é no seu poder não, é no poder do Espírito Santo. Se depender da gente, a gente fica prostrado, cabisbaixo, fica praguejando, fica falando mal do fulano, da ciclano, do Bertrano. Não, você tem que estar no Espírito de Deus. Esses homens estavam no Espírito de Deus. Amém? Pés no tronco, impossibilidade de se mover. Está impossibilitado? Ah, pastor, hoje eu estou com preguiça, não quero ir à igreja. Faz uma força, vem para a igreja. Nesse dia que é o dia mais forte. Sabia que já acontece com o pastor também? Ah, hoje eu não vou na igreja não, hoje eu não quero ir na igreja não. Aí o Espírito Santo, vai sim. Não acontece, eu só sei, não sei se acontece com os pastores aqui, mas comigo acontece. Aí você, eu não vou não. Hoje eu quero ficar de perna pro ar, quero ficar na minha, não quero ver ninguém. Aí o Espírito Santo, vai sim. Né? Ele sempre dizendo sim, você vai. Nos motivando, nos auxiliando, nos dando força. Por quê? Porque é na igreja que nós encontramos o quê? O fortalecimento espiritual. Na presença de Deus, nós estamos reunidos na comunhão de fé. E aonde tem fé, há poder. Aonde tem poder, tem restauração. Aonde tem poder, tem cura. Aonde tem poder, tem libertação. Amém? E nós precisamos ser libertos muitas das vezes. Liberto dos nossos pensamentos retrógrados. Eu liberto da nossa situação. Liberto da procrastinação. E adiando as coisas, estou adiando. Amém? Então nós temos que ser libertos de muitas coisas da nossa vida. Você depois pode checar quando você estiver orando. Você, Senhor, eu quero ser liberto. E Deus vai te libertar. Amém? Eles não sabiam se sairiam vivos. Há situações na nossa vida que nós não sabemos se nós não vamos sair vivos dessa situação. Mas com o poder de Deus, com a glória de Deus, com a unção de Deus, que despedaça todo o jugo, nós sairemos vivos. Não só vivos fisicamente, mas vivos espiritualmente, é o principal que Deus deu. A atitude, temos que ter atitude na nossa adversidade. Está numa situação difícil, numa situação que não pode resolver, nós temos que tomar atitude. Ah, pastor, eu quero ser uma grande mulher de Deus, quero ser um grande homem de Deus. Mas para que você quer ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus? Para quê? Tem que ter um propósito. Tem que ter um alvo. O reino de Deus, ele tem alvos a serem conquistados. Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Duas armas fundamentais, orar e louvar. Fala assim, orar e louvar. Louvar não é só cantar conforme a gente está fazendo aqui, o grupo estava cantando com a igreja, não. Louvar é você. Senhor, meu Deus, te bendigo, Senhor. Tu és o Deus da minha vida, tu és o Senhor da minha vida, da minha casa. Está louvando a Deus. Amém? Naquela época não tinha instrumentos sonoros ali para Paulo. Paulo estava ali, oh glória, estou sendo chicoteado, que maravilha. Nada disso. Eles estavam sofrendo, mas eles estavam o quê? Adorando, louvando a Deus. Adore e louve a Deus nas situações mais difíceis da sua vida. Vai ser o maior louvor que você vai fazer para o Senhor. Lá em casa, graças a Deus, que minha esposa deixa o rádio ligado o dia inteiro.
Só louvor, só louvor. Aí eu passo por ela e falo assim, poxa, esse louvor daí é bom. Porque tu ouve, toca no seu coração e vai trabalhando, aquele louvor vai trabalhando na sua alma. Comece a fazer isso, a experimentar isso, como Paulo e Silas faziam. Louvavam e adoravam, cantavam a Deus. Eles não murmuravam, não perguntavam por quê, nem amaldiçoavam a Deus. Amém? Não procure saber o porquê que você está passando por essa situação. Senhor, por que eu estou passando por... É a primeira coisa que a gente pergunta, né? Por que eu estou passando por essa situação, ó Deus? Deus, para que eu estou passando por essa situação? É diferente, né? Para quê? Qual o motivo? Me dá a deixa, me orienta nessa situação. Às vezes ficamos tão embaraçados, a nossa mente parece que vai dar um nó. Por quê? Porque a gente está tão envolvido na situação que nos esquecemos até de buscar a Deus, pedir o conselho de Deus. A Bíblia fala no livro de Isaías que Deus é Deus conselheiro. Amém? Deus é o único que pode nos aconselhar. Quando você abre a Bíblia, o conselheiro está falando contigo. O Espírito Santo de Deus está falando contigo. A gente tem que exercitar mais isso. Amém? Temos que exercitar. A sua Bíblia não é só para ficar debaixo do seu braço, como se fosse um desodorante. Não, a sua Bíblia é para ser aberta, para que você possa ouvir o que Deus tem a lhe dizer. Amém? Em meia dor eles louvavam. Já louvou em meia dor? Louvar aqui na igreja é uma benção. Quero ver louvar em meio à dor. Eles estavam com vergalhões no corpo, tinham sido chicoteados, tinham sido maltratados, estavam com os pés machucados, estavam cansados, a noite toda sendo maltratados. Existem muitas pessoas que são maltratadas durante a noite. Existem muitas pessoas que vivem pensando, o corpo para, mas a mente continua em funcionamento. Você conhece alguém que acontece assim? O corpo está parado, mas a mente está em funcionamento. Por quê? Porque essa pessoa não descansa. A Bíblia fala, descansa no Senhor. Por que o salmista fala, descansa no Senhor? Que nós temos que descansar plenamente. Não temos que descansar parcialmente, mas plenamente. Quando você se descansa no Senhor, você usufrui daquilo que o reino de Deus tem para a tua vida. Fala assim, Deus tem muito a acrescentar na minha vida. Isso é profético, hein? Deus tem muito a acrescentar nas nossas vidas. Mas nós temos que fazer, como eu falei, tem que ter uma atitude. Quando você tem atitude, você é uma pessoa felizada. Como um preso pode cantar se está preso? Existem pessoas que estão presas, estão num cárcere espiritual. O salmista diz, tira a minha alma do cárcere. Já leu essa passagem? Tira a minha alma do cárcere. Por quê? A alma dele estava encarcerada. Nós temos que pedir a Deus para nos libertar internamente. Porque se nos libertarmos internamente, externamente seremos livres. É forte isso, hein? Se nos libertarmos internamente, seremos fortes externamente. Tudo começa de dentro, meus irmãos. Já viu aquela pessoa que é coitadinha? Ah, meu Deus, ninguém me olha, ninguém me vê. Ah, meu Deus. Aquela pessoa que tem o espírito de autopiedade. Nós precisamos de nos libertar do espírito de autopiedade. Aquela pessoa que fica
se interiorizando, sofrendo internamente. Jesus já pagou o preço pela minha vida e pela sua vida, para que nós pudéssemos andar em novidade de vida. Aleluia. Sua alegria não depende de local, sabia disso? A sua alegria não depende de local. Tanto você pode estar alegre aqui na igreja, como estar alegre dentro do seu lar. Tem gente que é alegre aqui na igreja, mas dentro do lar, pastor, não é alegre. Não dá nem um sorriso. Não conversa mais com um cônjuge, com a mulher ou com o esposo. Não fala nem mais com o filho. Se retrai. Fica igual um molusco, fica dentro de uma ostra. Isso não é bom. Temos que conversar. Temos que nos alegrar. Fala assim, dê um sorriso. Se alegra. Se alegra. Se alegra na presença de Deus. Se alegra na presença do Senhor. Às vezes eu dou umas gargalhadas lá em casa. Amém? Umas gargalhadas. O povo de fora tem que saber que nós somos povo alegre. O povo mais feliz da terra é o povo cristão. Amém? O povo cristão é o povo mais feliz da terra. Está passando por chibatada, está passando por uma série de situações, está dando um sorriso, está alegre, está feliz. Amém? Ah, pastor, tu não sabe como é que foi o meu dia hoje. Mas o Senhor sabe. Eu não estava presente, mas o Senhor estava presente contigo ali, te dando o livramento. Amém? Quantos livramentos nós não tivemos hoje? Livramento de acidente, livramento de roubo e outros mais de livramento. O livramento de ter um infarto. É um livramento da pessoa não ter um infarto. Por quê? Porque Deus, Ele nos protege. Deus, Ele nos livra. Deus nos dá o escape. Me lembro uma vez que eu estava na Praça 15, 2 elementos vieram na minha direção, da minha esposa. Eu falei, amor, é assalto. Vamos repreender. Aí no meio da rua, estava sozinho, eu falei, eu repreendo em nome de Jesus. Você falei isso, está na rua? Eu repreendo em nome de Jesus, está repreendido. E o cara falou, ih, rapaz, é fria, cara. Sabia, eu te falei, cara, que esse pessoal daí, que esse cristão não é fácil. Eu falei, eu repreendo em nome de Jesus. O cara ficou parado, o outro foi embora. Vamos embora, cara. Não, minha mãe é cristã, cara. Então fica aqui, vamos conversar um pouquinho. E ali conversamos sobre o Senhor Jesus. Mas se você não está ligado na rua, se você não está ligado em casa, a gente peca. A gente começa a falar, a gente começa no confronto, a gente começa a discutir. Basta uma faísquinha dentro de casa para a floresta pegar fogo. Uma faísquinha, a floresta toda pega fogo. Sabe por quê? Muitas das vezes não vigiamos, infelizmente, mas nós temos que vigiar. Mandou uma coisa para você, vou orar por você, hein? Lá em casa é assim. Falou alguma coisa, vou orar por você. Tu não está bem não, vou orar por você. Porque tem dia que a gente não está bem. E o nosso cônjuge tem que falar, vou orar por você. Amém? Temos que orar uns pelos outros. A Bíblia não fala orar uns pelos outros. Nós temos que orar uns pelos outros. A oração muito pode em seus efeitos. Está na Bíblia. A oração do justo muito pode em seus efeitos. Quando você ora, o céu se move. A gente não está vendo, mas o céu está se movendo aqui na igreja. Deus está trabalhando na nossa vida. Deus está trabalhando no nosso coração. Sabe o que aconteceu também quando eles estavam ali louvando e adorando a Deus? Um terremoto. Já viu um terremoto como é que acontece? Começa a balançar o chão, a pessoa fica sem saber para onde que vai para um lado, vai para o outro. E a pessoa não sabe. Houve um terremoto. Aconteceu algo sobrenatural. Quem quer que aconteça algo sobrenatural na sua vida? Deus vai fazer hoje algo sobrenatural na sua vida. Deus vai se movimentar na sua vida de uma forma sobrenatural. É o de repente de Deus. É o de repente. É o que acontece inesperadamente. Você não está nem esperando e Deus vem e começa a trabalhar. Começa a agir na nossa vida.
Deus enviou um anjo naquele lugar. Às vezes, fica atento que de repente, quando você abrir a porta da tua casa, um anjo está ali. Forte, hein? Abrir a porta da casa e um anjo, você tem que entender que é um anjo. Amém? A Bíblia fala sobre isso. Que às vezes vem anjos na nossa casa nos visitar, falar conosco, nos orientar, enviado pela parte do Senhor. Amém? Aconteceu também outra coisa muito interessante nesse texto. As portas se abriram, as cadeias se soltaram. Portas estão se abrindo hoje aqui nessa igreja. Cadeias estão sendo destruídas, estão sendo despedaçadas. Em nome de Jesus. Esses homens foram soltos pelo poder de Deus. Se você está em cadeias hoje aqui, você vai ser liberto. As cadeias vão ser despedaçadas. Porque o nosso Deus é um Deus que liberta. É um Deus que tira da prisão aquele que está em cárcere. Esses homens foram libertos. Sabe o que aconteceu mais? Deus impactou a situação toda, o carcereiro. O homem que tomava conta da prisão, ele ficou em polvorosa. Por quê? Porque eles estavam presos, ele chegou no local, não encontrou mais ninguém. O que eu faço agora? Meu Deus, naquela época, quando a pessoa fugia, o carcereiro era sacrificado, era morto, era degolado. O que eu vou fazer agora? Meu Deus, o que vai acontecer com a minha vida? Aí Paulo falou assim, olha, não te faças mal nenhum, não te mate, né? Porque ele ia tirar a vida dele. Não te mate porque todos estamos aqui, todos os presos estavam naquele lugar. Quando Deus se manifesta em nossa vida, há libertação. Quando Deus se manifesta em nossa vida, Deus quebra as cadeias. Quando Deus se manifesta em nossa vida, as portas são abertas. Você não precisa vir falar com pastor nenhuma. Fale com o teu Deus que Ele te liberta. O nosso Deus, Ele liberta. Ele libertou o povo de Israel das mãos de Faraó. Olha só que coisa linda. Aquele povo estava sendo sacrificado, estava sendo espancado, estava sendo injuriado, mas ali Deus libertou aquele povo. Depois você pode ler o livro de Êxodo e você vai se deliciar com a história. É uma história verídica, amém? Sabe o que é verídica? Verdadeira, não é conto da carochinha não, é história verdadeira, que aconteceu com o povo de Israel, e em Israel até hoje se fala, sabia disso? As crianças aprendem o que aconteceu, a história do povo de Israel, por isso que eles mantêm toda a tradição de adorar, de buscar, louvar a Deus, é o povo que ora muito, muito, e é o povo também que se alegra muito. Sabe quanto tempo tem uma festa lá em Israel? É uma semana de festa, meu irmão. É uma semana de festa, de adoração, de louvor a Deus, glorificando o nome do Senhor. Comece a louvar a Deus. Comece a mudar a sua atitude. Comece a mudar o seu pensamento. Comece a entrar em sintonia com Deus, com o Espírito Santo de Deus. Comece a buscar a unção de Deus e as cadeias vão ser despedaçadas. As portas serão abertas, a cura virá, a libertação virá. Tudo acontecerá na nossa vida se nós nos predispormos a fazer a vontade de Deus. Romanos capítulo 12 diz assim, a minha vontade é boa, perfeita. Todo mundo sabe, né? A vontade boa, perfeita e agradável é somente para aquele que está em sintonia com Deus. Quem está fora, quem está totalmente assim, andando em círculo, sem saber o que fazer. Mas quando você está na sintonia com o Espírito Santo de Deus, algo acontece. Não sei se você já experimentou isso na sua casa. Quando você dobra o teu joelho, olha, as coisas até mudam. Você sente até o ar limpo. Você ouve até coisas que não devia de ouvir, mas você ouve, porque o Espírito Santo filtra, ele filtra os nossos ouvidos, ele filtra os nossos olhos, ele filtra nosso falar.
Amém? Deus quer fazer uma transformação na nossa vida, uma mudança radical. Ele quer entronizar no seu coração, no meu coração. Ele quer realmente ser o Deus da nossa vida. Tem um cantor que canta assim, ó. Eu acho que eu já cantei, acho que eu não cantei essa música não. Deus da minha vida. Ele falou que é o Deus da minha vida. O cantor falou que é o Deus da minha vida. Eu falei, se o Deus é da vida dele, o Deus também é da minha vida. Eu guardei essa palavra, porque às vezes nós cantamos e não entendemos as frases da palavra que nós cantamos. É importante você entender aquilo que Paulo e Silas estavam louvando e adorando a Deus, mas eles estavam em espírito, em verdade. Quem adora a Deus em espírito e em verdade, o Espírito Santo se manifesta. Não é privilégio de pastor, de diaconisa, de bispo, seja lá o que for. É privilégio do povo de Deus. É o povo de Deus. Quando você realmente adora, louva a Deus, o Espírito Santo, a dona de casa está lá fazendo seus quitutes, está lá adorando a Deus, glorificando. Tu acha que Deus não está ali? Você está lá na sua academia. Tem gente que vai para a academia aqui, que eu sei. Vai para a academia, você vai para a academia, glória a Deus, aleluia, louvando, está fazendo lá o seu exercício lá e está adorando a Deus. Deus não está ali presente? De repente você ganha até uma alma para Jesus na academia. Amém? Deus, ele se manifesta onde ele é chamado. Vou repetir, Deus se manifesta onde ele é chamado. Quando você chama a Deus, ele se prontifica a te abençoar. Essa semana vai ser uma semana realmente que a gente fica na expectativa. Poxa, o que vai acontecer hoje? Deus, o que vai acontecer hoje, Deus? Começa a perguntar a ele, Deus, o que o Senhor tem preparado para mim hoje, Deus? E ele vai mostrar para você. De repente é uma coisinha bem simples que vai se tornar algo bem grande, bem maior. Amém? Aleluia. Paulo não fugiu, mesmo podendo. Ele amou quem o feriu. Você ama quem te fere? É difícil, né? É difícil. Nós somos pessoas altamente vingativas. É um título, é uma índole que vem ainda embarcado pelo mundo bem anterior. Que ainda essa cadeia tem que ser quebrada na nossa vida. A gente quer dar sempre o troco. Estou falando alguma coisa errada? A gente quer dar sempre o troco. Mas no reino de Deus isso não funciona. Quando nós somos ofendidos, nós abençoamos. Seja abençoado em nome de Jesus. Já experimentou fazer isso na rua? Pessoa que... Tinha um cara que uma vez no ônibus, que anda de ônibus, né? O cara uma vez, ele esbarrou em mim e me xingou. Eu falei, eu te abençoo em nome de Jesus. Quer nem saber se eu estou no ônibus, se eu estou em casa, eu te abençoo em nome de Jesus. Calou a boca na mesma hora. Nós demonstramos o quê? O poder de Deus. A bênção de Deus está na tua boca. Amém? A bênção de Deus está na sua boca. Quando você profere a palavra de Deus, a bênção de Deus vem para você. Quando nós amaldiçoamos, o retorno vem. É igual o quê? Bumerangue. Já viu o efeito bumerangue? Quando eu desejo mal para o meu semelhante, retorna para mim. Quando eu desejo bem para o meu semelhante, retorna também para mim. É o efeito bumerangue. Nós temos que estar buscando cada vez mais a presença de Deus, porque Deus quer se manifestar nas nossas vidas. O Espírito Santo de Deus quer agitar as águas nas nossas vidas, quer fazer coisas maravilhosas na nossa casa, na nossa família. Quantas pessoas da tua família precisam ser salvas? Pastor, tem muito assim, pastor. Eu estou tratando de 2 pessoas na minha família, que eu já trato há muito tempo na minha família. São pessoas que estão, graças a Deus, Deus colocou mais próximo de mim ultimamente.
liga para mim, fala comigo, diz, Bertinho, me chamam de Bertinho, né? Bertinho, não sei o que, Bertinho. Falei, opa, estou comigo, estou contigo, estamos juntos. E a gente vai conquistando a nossa família para Jesus. Amém? Será salvo tu e a tua palavra de Deus, não estou saindo da palavra de Deus, não. Será salvo tu e a tua casa. Se você é só salvo, nós não podemos ser egoístas. É salvo tu e a tua casa. Nossa casa também precisa ser salva. Quando nós subirmos, formos arrebatados para os céus, como diz os pregadores, é o rapto de Deus, fomos arrebatados, nós também viremos com os nossos familiares. Não queremos ir sozinhos, queremos ir com os nossos familiares. Eu sei que é duro, é difícil. Muitos estão envolvidos em situações adversas, com problemas. Em outras seitas, em outras situações. Mas isso não impede de amá-los. Nós temos que amar, independente. Estava conversando sobre isso ainda há pouco aqui. Pastor, fulano de tal é assim, assado, daquele jeito, daquele modo, pastor. Mantém, nós temos que amar o nosso semelhante. Amarás o teu próximo como a ti. Amar, meu irmão. Jesus amou o próximo. Jesus amou Maria Madalena, amém? Jesus amou o cego de Jericó, amém? Jesus amou Zaqueu. Zaqueu, desce depressa, pois hoje me convém pousar em sua casa. Que coisa maravilhosa, meu irmão. Zaqueu, desce depressa. Zaqueu pequenininho, queria ver Jesus, teve que ir subir em um sicômoro. Sicômoro é um tipo de árvore daquela época. Subiu no sicômoro e foi ver quem era Jesus. Jesus olhou para cima. Zaqueu, desce depressa. Hoje eu vou repousar na sua casa. Podemos transferir isso para hoje. Zaqueu, fulano, desce depressa. Fulano, desce depressa. Hoje eu vou repousar na tua casa. O templo, o Espírito Santo, a pousar na nossa casa, dentro de nós. Amém? Deus, Ele quer fazer grandes maravilhas na nossa vida. Mas nós temos que fazer algo. O Espírito Santo, Ele pode até vir e trabalhar no nosso coração, porque Ele é Espírito Santo. Mas nós temos que nos doar, nos lançar. Sabe aquele negócio da criança? O teu filho, quando era pequenininho, ele vinha correndo e se lançava. Ai de você se não segurasse ele se esborrachava no chão. Mas o pai e a mãe estão sempre ali, pronto a segurar. É assim que Deus nos trata. Quando nós nos lançamos aos braços do Senhor, nós recebemos o quê? A bênção do Senhor. Deus quer filhos amorosos. Deus quer ver a nossa intenção para com Ele. Quanto tempo você tem orado na sua casa? Não precisa falar para mim, não. Quanto tempo você tem orado? Ah, pastor, eu não tenho tido tempo. Tem sim. Nós podemos fazer o nosso tempo. Nós podemos buscar ao Senhor. Buscar-me-eis e me achareis. Buscar-me-eis e me achareis. Amém. Quando você buscar Deus de todo o coração, você vai achá-lo. Amém? Queria convidar você a ficar de pé. Se você precisa hoje de libertação, pastor, eu preciso de libertação. Eu preciso ser liberto desses demônios, pastor. Esses demônios têm me complicado. Nós vamos repreender aqui em nome de Jesus, nós pastores. Deus nos deu unção. Deus nos deu a unção para quebrar todo e qualquer jugo na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Não é pelo poder do homem, mas sim pelo poder de Deus. E nós fomos chamados para fazer isso. A mesma obra que Jesus fez, libertar os cativos, salvar aqueles que estão perdidos, aqueles que precisam de cura serem curados. Amém?